Brasil saiu pela segunda vez do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Este resultado foi alcançado por meio da implementação de políticas públicas que garantem o direito à alimentação das famílias brasileiras. E uma dessas ações foi o apoio à agricultura familiar. Foram investidos 89 bilhões de reais em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola e assistência técnica. Vamos saber mais sobre esta e outras medidas para a conquista deste resultado com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Mariana Jugman. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Ministro, o que significa para o Brasil ter deixado oficialmente o mapa da fome? É dizer que não há mais insegurança alimentar no país ou ainda é preciso avançar? Não, o primeiro é uma ótima notícia, porque nós somos contemporâneos de um país que está buscando alimentar todo o seu povo. E não só é tão importante para o nosso país, como também é importante para o mundo, porque o Brasil lidera uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Então é uma ótima notícia. Em segundo lugar, não é um trabalho concluído, nós precisamos concluí-lo ainda e mantê-lo. Tem que deixar de ser uma política de governo, porque essa é uma obsessão do presidente Lula, e passar a ser uma política de Estado, para que nenhum outro governo retroaja no objetivo de alimentar o seu povo. Então nós temos que fazer agora, em primeiro lugar, avançar para quem tem uma insegurança alimentar leve, mesmo que esteja empregado, mas não se alimenta bem, né? E depois dar um salto para que seja uma política de Estado para que não tenha retrocessos. Então acho que esses são os nossos desafios. Inclusive, o senhor falando em retrocessos, né, a gente pensa nisso. As políticas, elas precisam ser contínuas, porque parar faz com que esse retrocesso ocorra, né, ministro? Exatamente. Nós conseguimos, em 2014, por obra dos governos do presidente Lula e Dilma Rousseff, sair do mapa da fome, né? Isso tinha sido um sucesso, mas voltamos. O presidente Lula, quando voltou em 2023, já tinham 33 milhões de brasileiros no mapa da fome novamente. Por quê? Porque foram desestruturadas as políticas públicas que tinham tirado o Brasil do mapa da fome. Em 2 anos e meio do governo do presidente Lula já saímos de novo do mapa da fome, que aprendemos com muita mais rapidez, né? E o que tem que é transformar em políticas permanentes, como você disse, políticas de Estado, que não possam ser modificadas por um governo de plantão que não tenha essa prioridade. Ministro, combater a fome é resultado de um conjunto de ações em várias frentes, né? Qual é a colaboração da agricultura familiar para esse resultado? Luciano, você lembrou bem que foi uma ação de governo e uma ação da sociedade brasileira, né? Capitaneados pelo presidente Lula. No governo, quais foram as políticas mais importantes? A primeira delas é a política econômica, que gerou crescimento, geração de empregos, distribuição de renda, valorização do salário mínimo. Depois, uma segunda política foi do MDS, que foi a política de melhorar o Bolsa Família, né? Turbinar o Bolsa Família. Não só o valor, como também acrescentar os filhos até 5 anos de idade que receberam mais R$150, além dos 650 dos pais, e também aquelas crianças, os adolescentes até 18 anos de idade que receberam mais R$50, né? Então, melhoria do emprego. Hoje vocês anunciaram a criação de 1.222.000 empregos, o acumulado de 3.140.000 empregos em 2 anos e meio. Valorização do salário mínimo, né? A calibragem do Bolsa Família, a valorização dos salários. Isso tudo gerou mais renda e o controle da inflação. Mas foi muito importante aumentar a produção de alimentos. E aí coube à agricultura familiar um aumento expressivo da produção de alimentos. Como? O financiamento foi um instrumento poderosíssimo, né? O PRONAF. Quando o juros está hoje 15%, o PRONAF para a produção de alimentos é de 3%. Ao ano, né, ministro? Ao ano. Então, lembrando que a nossa Selic está em 15% ao ano, né? 15% ao ano. Então, 3% para a produção de alimentos é um juros negativos, um juros subsidiado. Se você for produzir alimentos agroecológicos, 2%. Mecanização, 2%
ao ano, 3 anos de carência, 10 anos para pagar, né? E também um forte apoio às cooperativas. Aí, então, foi o Plano Safra, 89 bilhões de reais no Plano Safra da Agricultura Familiar. Agora, lembrando que esses esforços, né, ministro, eles foram direcionados para quem planta comida que vai para o nosso prato, né, assim, por assim dizer. Isso. Arroz, feijão, a comida que a gente consome, não comida de exportação. É isso. Os juros, nós diferenciamos os juros para esses alimentos que vão para mesa do povo brasileiro. E um sucesso, porque nesse ano o arroz, se encontra 5 quilos de arroz por 15, 16, 17, 18, 19, 20 reais, quando já esteve em 35, 36 no ano passado. Então, um programa forte de estimular a produção de alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro, né? Um segundo esforço foi aumentar os programas de compras públicas para a agricultura familiar. O presidente Lula botou 1,5 bi a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar e na nossa pasta nós já empregamos 2,5 bilhões no programa de aquisição de alimentos, que é aquele programa que você compra alimento da agricultura familiar e doa naquelas regiões onde tem insegurança alimentar, ou com aquelas entidades que trabalham com pessoas que têm insegurança alimentar. Então você pega o alimento de melhor qualidade agroecológico e leva para aquelas comunidades com insegurança alimentar, ou para as entidades que trabalham com elas. Então, o programa de alimentação escolar, que é comida fresca lá na escola, né? O programa de aquisição de alimentos, que é alimento fresco nessas comunidades com insegurança alimentar. Também o estímulo para que as compras do Exército, das Forças Armadas, dos institutos federais, das universidades federais, dos hospitais federais, também compre 30% da agricultura familiar. Então, todos esses programas de compras públicas colocaram um valor muito grande na agricultura familiar para ela expandir a produção de alimentos baratos e de qualidade. Então isso também ajudou muito no combate à fome. As cozinhas comunitárias que se espraiaram pelo Brasil. Mas um ponto importante também, né, ministro, os programas de crédito e microcrédito, né, contribuíram aí para a diminuição da fome. Como é que isso tem sido tratado, especialmente na região Nordeste? Luciano, eu tive agora num seminário do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste ele administra o Pronaf-B, que é o microcrédito nosso do Pronaf, né? Só que no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, quem tomar o Pronaf-B, né, que é até R$35 mil, ele toma o Pronaf-B, R$35 mil, e se pagar em dia, é um desconto de 40%. E uns juros anuais de 0,5%. Isso gerou um aumento expressivo da renda no Nordeste, mas gerou um aumento muito expressivo, muito acima da renda brasileira e a renda no campo muito acima da renda da cidade. Então, o programa de microcrédito do Pronaf, né, que está vinculado ao MDA, e operado pelos bancos, né, o Banco do Nordeste que ali opera o crédito amigo, né, o agroamigo que eles chamam, né, que é o Pronaf-B, deu um boom na agricultura nordestina e agora nós estamos fazendo isso para o Norte, para o Centro-Oeste e para todo o Brasil. De modo aí a fechar todos os lados, né? É isso. Nós dobramos no Nordeste, nós investimos em 2022 5,5 bilhões no Pronaf. Agora nós estamos investindo 11 bilhões. E aí, comida farta na mesa do povo. Muito bem, nós recebemos o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil. Uma honra participar da Voz do Brasil, a rádio de maior audiência no nosso país. Obrigado, Mariana Junga, obrigado, Luciano Seixas, obrigado a toda a equipe técnica e todo o povo brasileiro, e o nosso apelo para que a sociedade brasileira continue nesse propósito de deixar o Brasil com segurança alimentar e fartura alimentar, com alimentação de qualidade
e barata.